Amém, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus, porque Deus está em nosso meio, Deus já está falando, através dos cânticos, nesse momento. Eu gostaria de saudar a todos aqui presentes e a todos que estão nos acompanhando online, que Deus possa estar abençoando ricamente. Nesse momento, eu gostaria de mais uma vez convidar os irmãos, nós estamos numa série apresentando Jesus, Aí você fala, puxa, mas eu conheço a Jesus já, mas nós vamos ter essa série meditando por alguns domingos agora, tratando de um assunto. Jesus diz no livro de João, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. Então Jesus vai falar séries vezes, eu sou, e nós vamos tratar deste assunto, quem realmente é Jesus. E eu gostaria de convidar os irmãos para iniciar agora essa meditação, orando, buscando a Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa falar a cada um de nós. Então, curve suas cabeças mais uma vez, vamos estar pedindo ao Espírito Santo de Deus. Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui em Tua presença, junto com os irmãos unidos. Alguns estão aqui, outros estão em suas casas, mas unidos com os corações. Obrigado, Pai, porque o Seu Santo Espírito nos guia. E neste momento, Deus, nós queremos entregar as nossas vidas, o nosso coração, para que a Tua palavra possa penetrar, arraigar e, Deus, tocar profundamente em nós. Espírito Santo de Deus, se encontrar algo em nós que está impedindo disso, tira de nosso meio qualquer desvio de atenção, mas que nós possamos estar focados agora para o Teu querer, para o Teu propósito. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como nós estamos falando, irmãos, o nosso tema para esses próximos domingos e hoje também é apresentando Jesus, E hoje apresentando Jesus, o bom pastor, é o nosso tema da mensagem, encontra em João 10, 11 a 15. Eu gostaria de convidar os irmãos para fazer essa leitura, se os irmãos puderem acompanhar nas suas Bíblias também, para marcar ali. Você vai estar aqui também no Data Show, os irmãos podem acompanhar. Se possível, vamos fazer todos juntos essa leitura. João 10, capítulo 10, versículos 11 a 15. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a vida pelas ovelhas. Amém, irmãos? Esse é o nosso texto, que o próprio Jesus disse, eu sou o bom pastor. Irmãos, por que Jesus fala, eu sou o bom pastor, Qual a ocasião, por que ele está dizendo isso? Quando nós olhamos o contexto da história, em João capítulo 9, um capítulo antes, os irmãos provavelmente conhecem o texto, foi a cura do cego, de nascença, que Jesus vai, faz um lodo ali, coloca nos olhos do cego, pede para ele lavar no tanque de Siloé, e o cego, então, ele enxerga. Isso não era uma coisa comum naqueles dias, mesmo nos dias de hoje. Um cego de nascença, todo mundo conhecia ele, que mendigava, que estava ali, cego, e de repente Jesus faz essa cura impressionante. A questão aqui que foi que Jesus também, além da cura, Jesus faz essa cura no sábado, que na época, no tempo de Jesus, era proibido fazer alguma coisa no sábado, e aí trouxe um rebuliço na época, E o pessoal falou, mas quem é esse? Tem certeza? Ele curou mesmo? O cego disse, sim, Jesus, ele fez isso e curou, eu era cego, agora vejo. E chamaram os fariseus, olha, os principais líderes ali, olha, curou esse cego, ele não pode ser. Quem foi? E perguntava para o cego várias vezes, quem foi que te curou? Então essa história começa ali. E aí, os fariseus falam, olha, não pode ser que Jesus tenha curado, esse pecador curou no sábado, não pode ser que ele te curou, não é impossível, O cego diz, se é pecador eu não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Foi essa a palavra, essa mensagem profunda daquele cego falando, olha, eu não sei quem ele era, só sei que eu era cego, agora vejo. E a dúvida naquela época então era, quem é esse? Quem é Jesus?
Irmãos, quem é Jesus nos dias de hoje? Hoje fica mais fácil, né? Nós temos internet, nós temos Bíblia, em qualquer momento nós podemos conhecer Jesus. Mas quem é Jesus nos dias de hoje? Quem é Jesus para você? Como você classificaria Jesus? Naquele tempo, alguns classificaram, sim, ele é o Messias, sim, ele é o Salvador, sim, ele é o que cura, que salva, que restaura. Alguns dizem, não pode ser. E houve um rebuliço ali, tentando classificar quem é Jesus. A questão, então, entra nesse texto, capítulo 10, Jesus respondendo, eu sou bom pastor, porque a questão aqui era religiosa, a questão era da religiosidade. Havia um sistema todo religioso naquela época, tentando falar que não, ele não é Messias, dizendo, não pode ser, porque eles estavam se baseando na religiosidade, nas leis e nas coisas, tentando impor regras, medos, os esforços das pessoas. Então, para as pessoas chegarem a Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, os líderes religiosos colocavam um monte de regras. E nos dias de hoje também a gente ainda acaba caindo nessa religiosidade, né? E Jesus tinha que responder quem ele era. E nesse momento, o cartão de visita de Jesus foi, eu sou o bom pastor. Olha a resposta à apresentação de Jesus para as pessoas, eu sou o bom pastor. Gente, isso trouxe um impacto muito grande para aquelas pessoas que estavam ali, principalmente os fariseus, que se incomodaram com isso, né? Como assim? O que Jesus estava querendo dizer? Né? O que significa isso? Jesus estava querendo dizer, falando, eu sou o bom pastor, estava querendo dizer que nem todos ali irão conhecer a Jesus de fato. Nem todos, os mais conhecedores, os mais sábios, os mais cultos ali, não vão conhecer a Jesus. Isso que Jesus estava querendo dizer. Nos dias de hoje também, talvez, né? Muitos, por mais que você fale, muitos não vão entender quem é Jesus. Então, quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, alguns não vão entender. E hoje, nós precisamos buscar entender quem é Jesus de fato, e a nossa missão aqui hoje. Então, o que significa isso? Para conhecer a Jesus, precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Não é simplesmente, eu conheço tal, eu já li os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não significa só conhecer de histórias, né? Mas Jesus convida para algo maior. Então nós precisamos tomar algumas decisões. E hoje eu queria trabalhar 5 decisões, baseado nesse texto, 5 decisões para nós conhecermos quem realmente é o bom pastor, né? Primeiro, então, na nossa decisão de fato, conhecer o bom pastor. Lógico, conhecer o bom pastor. Mas o que implica isso? Implica que para conhecer o bom pastor, nós precisamos ser o quê? Ovelhas, né? Não tem jeito, Jesus não deu opção aqui no nosso texto, né? Jesus deixou bem claro aqui, né? Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Então, o primeiro passo, a primeira decisão, é conhecer o bom pastor, sendo ovelha. E esse é o grande problema nosso, porque a gente quer conhecer Jesus na base da religiosidade, de um sistema, de querer impor algumas regras, de querer colocar alguns mandamentos, e dizer, faz isso, faça aquilo, tem que jejuar, tem que fazer, né, várias coisas, não que isso seja ruim. Mas, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que nós somos ovelhas. Nós não temos uma outra opção, né, a não ser ovelhas. E neste texto, nós vemos o Evangelho sendo apresentado. Jesus Cristo, o pastor, e nós temos as ovelhas. Este é o Evangelho, que todas as ovelhas necessitam do bom pastor. Jesus apresenta então para os fariseus e para toda a comunidade ali, o Evangelho, em que as pessoas não precisam, por méritos de alguma coisa, buscar fazer um sistema. Não, agora Jesus apresenta o Evangelho. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Vocês são as minhas ovelhas, eu as conheço pelo nome, eu conheço cada uma e elas me conhecem. Irmãos, o problema aqui é que muitas vezes nós não queremos ser ovelhas, ou queremos ser a ovelha top,
Aí a gente entra num sistema. Esse é o problema da humanidade. Um quer ser a ovelha líder, já no sistema de Jesus. E Jesus não fala isso aqui. Jesus fala, eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Mas o ser humano gosta de pôr um sistema e dizer, eu sou a ovelha líder, eu sou a ovelha X, eu sou a ovelha Y. Na nossa comunidade, para funcionar, precisa de algum sistema assim, né? Mas isso não importa muito. Na nossa igreja, tem uma equipe pastoral, eu sou o pastor Edu, pastor Kengo, nós estamos denominando pastores. Mas, irmãos, tem que ficar claro que nós também somos ovelhas, né? Nós também fazemos parte e nós temos o bom pastor para seguir, né? Para estar com ele. Nós somos incumbidos para ajudar todos a olharem para o bom pastor. Essa é a nossa missão. Nós somos pastores nesse nomenclatura que é colocada a nós, mas no sentido de que nós somos pessoas para ajudar, levá-los a olhar para o bom pastor. Irmãos, é estranho para nós. Por que Jesus fala, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas? Para nós, os dias de hoje, é muito estranho, porque nós não temos essa vivência, né? Ovelha, pastor, a gente não tem muito essa vivência. Alguém já foi a algum lugar que viu ovelhas e estudou um pouco sobre isso? Aqui em São Paulo é um pouco difícil, né? Talvez a gente foi num parque ecológico, alguma coisa viu, né? Mas não sabe todo o estudo que há por trás do trabalho do pastor de ovelhas e as ovelhas, né? O seu rebanho. Mas Jesus, quando fala sobre isso, era algo comum na época, né? Era algo assim, tradicional, desde a antiguidade. Se a gente for olhar para a palavra de Deus no Antigo Testamento, desde Abraão, Isaac, Jacó, os nossos patriarcas, eles já eram pastores de ovelhas. Quando a gente olha para Moisés, teve um tempo que ele estava também pastoreando as ovelhas. Davi foi também pastor de ovelhas. Inclusive, nós vamos ler um texto de Davi também, falando sobre essa história. O rei Davi já teve essa experiência de ser pastor de ovelhas. E assim, então, irmãos, até hoje, há essa profissão, esse trabalho de pastores de ovelhas ali em Israel, né? Quando a gente foi para Israel, tem um tempo atrás, acho que uns 4 ou 5 anos, na viagem de Galileia, descendo para Jerusalém, no ônibus, a gente começou a ver bastante pastores de ovelha com as suas ovelhas, assim, né? Andando. Muito interessante. E parecia que era do tempo de Jesus, assim, era um vestimenta, tudo assim, sabe? É muito bonitinho, assim, ver os pastores de ovelhas levando suas ovelhas. E mais para frente eu vou mostrar algumas fotos desse episódio que a gente estava no ônibus, a gente conseguiu captar algumas fotos, né? Irmãos, o que significa isso? Para a gente entender um pouquinho, a dificuldade nossa de ser ovelha é porque, quando a gente olha a história, as ovelhas, elas necessitam de pastores para sobreviver. De certa forma, as ovelhas são frágeis, né? Quando a gente vê toda a história, desde a antiguidade, as ovelhas são diferentes de outros animais. Elas necessitam do pastor de ovelhas para cuidar, para orientar, para alimentar, para fazer todas as coisas. Diferente de outros animais, né? Lobos e tudo mais, outros, né? Leões, eles se viram, caçam e tal. As ovelhas necessitam de pastores. As ovelhas, elas têm muito medo, né? Alguns estudos mostram até que eles não enxergam muito bem. Elas ficam todas juntinhas. Ela tem medo, assim, quando vem algum invasor. Quando eu era muito pequeno, nós sempre fazíamos um retiro do irmão da igreja lá em Campo Grande. E nesse retiro, de tempo em tempo, ele falava assim, vocês podem escolher uma ovelha e vai ser para o almoço de vocês, né? E aí a gente entrava ali, como a gente não era o pastor de ovelhas, era um estranho ali, no invasor, no curral ali de ovelhas, né, no aprisco. Quando a gente entrava, as ovelhas na hora fugiam assim com medo, juntava tudinho para um canto. A gente ia para cá, as ovelhas fugiam para o outro lado. E era difícil pegar elas, porque andava em bando, tudo juntinho. Lógico que a gente era moleque, ainda pequeno, assim, a gente também tinha medo, né, das ovelhas ali, apesar de que as ovelhas eram bem indefesas. A gente tentava pegar, mas quando a gente conseguia cercar uma ovelha, as outras paravam. Essa também parava, ficava quietinho.
dava muito dó, né? E a gente entende com o sacrifício de Jesus, que por isso que Jesus fala que ele foi levado como ovelha ao matadouro, né? Ele não revidou, e a ovelha é dessa forma, ele fica parado. E aí o pessoal da fazenda lá prende toda a ovelha, né? Nessa hora começa a lacrimejar, ela não berra, ela não revida, a ovelha fica quietinha, sai até lágrima assim, mas ela não faz nada, né? Diferente de porco, o porco faz um escândalo feroz, né? E isso é a ovelha, são as ovelhas, os carneiros, assim, né? São assim. Então elas têm muito medo, elas precisam de alguém de confiança, senão elas não aguentam de estresse ou de depressão, sei lá, elas não aguentam, elas morrem. Elas precisam de alguém de confiança ali com elas todos os dias, né? Então, irmãos, o que significa isso? O primeiro passo é conhecer o bom pastor. Nós precisamos nos tornar ovelhas. A palavra de Deus, então, voltando ao nosso texto, quando a gente olha para o nosso texto, a palavra diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Irmãos, essa palavra conheço as minhas ovelhas, essa palavra em grego tem um significado muito mais do que só simplesmente conhecer, assim, eu conheço fulano de tal, eu conheço, mas nunca falei com essa pessoa, né? Só conheço. Ela tem um sentido muito mais, é um sentido de intimidade, de afinidade, de uma sintonia como de pai para um filho. Então é esse conhecer que a Bíblia está falando quando Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então o primeiro passo, se a gente quer conhecer a Jesus, nós precisamos ser e aceitar a ser, tornar-se uma ovelha. Isso implica o quê? Quando a gente cantou o vaso quebrado por dentro, a se humilhar, porque nós estamos agora diante do bom pastor, do pastor de ovelhas, que é Jesus. E quando Jesus disse, ele podia ter falado para os fariseus ali, para as pessoas ali em volta, poderia ter falado: eu sou o pastor das ovelhas. Não, ele diz: eu sou o bom pastor das ovelhas. Por que ele fala isso, o bom pastor das ovelhas? Essa palavra bom, os irmãos lembram muito bem, que também Jesus, o jovem, chega para Jesus e fala: bom mestre, e fala assim, né? Como farei para ele dar o reino e tal? Jesus fala: bom é só Deus, Ele é o bom, né? Deus, a não ser Deus, Ele é bom. Então, quando Jesus coloca: eu sou o bom pastor, dizendo assim: eu sou o pastor, eu sou o Senhor de todas as coisas, eu conheço todas as coisas, eu sou Deus Todo-Poderoso. Essa apresentação que ele faz: eu sou o bom pastor. Irmãos, conhecer Jesus é um ato de fé. Conhecer Jesus é um ato que o Espírito Santo faz em nossas vidas, quando nós olhamos para Jesus, para o Criador, Deus de todas as coisas, e reconhecemos: eu não sou nada, eu sou ovelha. Quando a gente, primeiro passo, torna uma ovelha, mas olha para Jesus e torna uma ovelha, fala assim: mas eu vou ser ovelha master, eu vou ser ovelha líder, eu vou ser ovelha X, eu vou dividir a liderança com Jesus. Está por fora, não entendeu ser ovelha ainda de Jesus. Então, o que Jesus está falando é: primeiro passo, conhecer de fato o bom pastor, é ter intimidade, é tornar-se uma ovelha, de fato. Em João 14, um pouquinho mais frente ao nosso texto, 21, ele diz assim: aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. É esse relacionamento que Jesus deseja conosco, do bom pastor com as suas ovelhas. E as ovelhas têm os seus mandamentos, guarda, e tem este amor, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Jesus ama as suas ovelhas, aqueles que têm os mandamentos, que os guarda. Então este é o primeiro passo, irmãos, para a gente entender verdadeiramente quem é Jesus, é tornar uma ovelha. Bom, dito tudo isso, a segunda decisão que nós precisamos ter, logicamente, sendo uma ovelha, é depender do bom pastor, né? Não adianta eu ser uma ovelha agora e depender de mim mesmo. Como a gente viu, as ovelhas, elas andam juntas, ela depende do pastor das ovelhas, depende muito, né?
Mas acontece que a gente se torna ovelha e quer depender de nós mesmos. Talvez no início da caminhada, ai Jesus, eu dependo totalmente de Ti. Mas a gente vai seguindo a nossa vida cristã, e aí a gente vai conseguindo coisas, conquistando, e aí a gente se torna aquela ovelha que tem asas, né? Quer sair voando sozinha, e quer, não, eu decido aqui a minha vida, eu tenho meu dinheiro, eu faço o que eu quero, e esse é o problema, né? A gente precisa entender que nós somos dependentes do bom pastor. E uma pessoa, como eu falei, que teve muita experiência em ser pastor de ovelhas é o rei Davi. E em Salmos 23, eu creio que, nem vou colocar o texto aqui, porque eu creio que Salmos todo mundo conhece, Salmos 23. O rei Davi começa falando, o Senhor é o meu pastor, né? E nada temerei. Numa versão da revista atualizada, diz, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na NVI, e em umas versões que talvez sejam mais adequadas, seria o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Daí quando a gente olha na NVI, você pode procurar, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O que significa isso? Significa que nós podemos ter a certeza que o nosso bom pastor dará aquilo que é suficiente para nós. Existe a suficiência de Cristo. Irmãos, quando nós tornamos ovelha, somos isso. O Senhor agora é o meu pastor. E nada terei falta. Não sentirei falta de nada. Isso significa que nós aprendemos a depender somente do nosso Deus. Para provar isso, nós vemos no versículo seguinte. O salmista diz, em verdes pastagens me faz repousar e conduz às águas tranquilas. Bom, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E aí quando a gente olha, em verdes pastagens me faz repousar, aqui no Brasil, a gente já imagina, né? Bom, eu era de Campo Grande. Lá são quilômetros e quilômetros de pastagens verdes. Né? Não sei quantos mil cabeças de gados, pastos, né, até perder a vista. Aqui em São Paulo nós encontramos, no Shalom nós encontramos muita área verde. Em vários lugares no Brasil a gente encontra. E a Bíblia diz que nos conduz a águas tranquilas. Aqui no Brasil a gente vê muita represa, muitos rios, águas tranquilas, em abundância, né? Quem esteve no Shalom sabe, uma represa enorme, águas tranquilas. Mas a realidade lá não é bem assim. Quando o salmista fala, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu vou depender dEle. Ele vai me suprir nas minhas necessidades primárias, Ele vai me suprir. E Ele vai me levar, né, nas águas tranquilas e nas pastagens verdes. Como que é essa realidade em Israel? Então nós vamos mostrar uma foto agora. E foi essa foto que eu tirei dentro do ônibus, indo de Galileia para Jerusalém. Eu não lembro exatamente um dos pontos, perto da Jordânia, ali, sei lá. Ali a gente vê o pastor de ovelhas com as suas ovelhas. Mas o clima, a vegetação lá é assim, né? É um deserto. Então, quando o pastor de ovelhas leva para os pastos verdes, ele não é que vai levar para uns pastos cheios, assim, verde, bonito, que nem algumas fotos mostram, né? Eu procurei, em várias fotos mostra aquele pasto tudo verdinho, bonito, né? E é isso que a gente quer. Eu falo, Jesus, como eu me tornei ovelha, cadê os pastos verdes que você vai me levar? Jesus fala, Ele vai te dar aquilo que é necessário para a tua vida, porque você vai depender do Senhor. Então os pastos verdes, muitas vezes, posso passar mais uma? Os pastos verdes, esse aqui é um lugar onde o pastor de ovelhas parou, e eu consegui pegar essa foto assim, não sei como, e você vê um punhadinho de coisas verdes ali, né? É assim lá. Não tem muitos pastos verdes, não existe muito isso lá. Então, o pastor de ovelhas tem que andar quilômetros, 3, 4 quilômetros para um lugar onde tem um pouquinho de punhado de pastos ali, onde dá para os ovelhas se alimentarem. Depois anda mais um tempo para se alimentar. Então, ele vai caminhando. Não tem muita vegetação assim, grama assim, né? Então, é um punhadinho de grama aqui e ali. Ali até que tem bastante, né, nessa foto. Numa outra foto que a Miki conseguiu tirar, eu não consegui achar, mas ela tirou um burrinho bem do ladinho, assim, bem no cantinho, assim, bem bonitinho assim. Eu queria procurar essa foto, mas também ali mostra as ovelhas e os pastores. Então, bem
assim, atípico, assim, do que a gente está falando, né? Então, para os irmãos entenderem, o que Jesus fala, eu sou bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas, as ovelhas me conhecem, é um cenário muito comum lá até nos dias de hoje, né? E é isso. Então, irmãos, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, é a comida necessária que Deus supre nessa região, e ainda até hoje, esses animais vivem, o alimento necessário para nós. A gente vive de acordo com o que Deus dá, né? E aí, conduz às águas tranquilas. Como que são as águas tranquilas assim lá? Pode passar mais uma foto? As águas tranquilas, às vezes, não são aqueles lagos enormes que a gente vê. Lá é um deserto, então, é um punhadinho de água aqui, um punhadinho de água lá, e o pastor de ovelhas tem que sair procurando. Às vezes tem que andar 3, 4 quilômetros, procurando essas águas, para que os animais não morram. Por isso que eles não ficam no aprisco direto, eles saem do aprisco, tem que todo dia assim, levar para algum lugar para procurar alimento e água. E aqui, às vezes a água não é tão limpinha, né? A gente pensa que vai levar as águas tranquilas, a gente já pensa naquela praia, né, de Guarujá, a gente pensa no Caribe. Poxa Deus, por que o Senhor não me leva no Caribe? Jesus, por que o Senhor me leva nesse pocinho de água? Jesus está dizendo, é isso que você necessita. É exatamente isso, você não precisa mais de nada que isso. Você é minha ovelha agora, eu estou te dando aquilo que você está necessitando. Às vezes, sim, Deus nos abençoa, levando a lugares maravilhosos. Sim, Deus faz isso também. Às vezes, pastor de ovelhas encontra aquele manancial de águas cristalinas. Sim, encontra. E dá esse presente. Deus nos dá esse presente, às vezes, sim. Ele entende, às vezes, que nós precisamos também de um lugar bom também, né? Mas, às vezes, Deus fala assim, é isso que você necessita nesse momento. É a água que está aqui, a 2 quilômetros, é essa água que você vai necessitar. E nós murmuramos, Deus, eu não quero ser sua ovelha, porque que espécie de água é essa? Deus fala, é essa água que eu estou te dando. Então, irmãos, quando nós tornamos ovelhas, e nós conhecemos o bom pastor, quando nós dependemos do bom pastor, quando nós aceitamos a depender, nós entendemos quem é o bom pastor, aquele que supre, aquele que conhece as nossas necessidades, aquele que sabe de todas as coisas. Irmãos, nós não precisamos ficar temendo algumas coisas, nós não ficamos ansiando algumas coisas, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele nos leva para esses passos, para as águas tranquilas. Em terceiro ponto, irmãos, uma decisão de ouvir o bom pastor. Ouvir, mas poxa, mas eu escuto o bom pastor. Irmãos, só quem é ovelha do bom pastor consegue escutar o bom pastor. Enquanto você não for ovelha, ou ser outra pessoa, ou não ser ovelha do bom pastor, você não consegue escutar o seu comando, não consegue ficar atento. Então eu gostaria de mostrar um vídeo que retrata um pouco sobre isso, né? Como que é isso, a fala do bom pastor, de se uma outra pessoa chamar a ovelha, como é que seria? Essa pessoa está tentando chamar as ovelhas, mas ele não é um bom pastor. One more time. Mais uma vez. Oh, one is. Ele vai tentar de novo. Ela inventou um linguajar ali para as ovelhas, mas não deu certo também. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is right. Oh my God. This is amazing. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God.
I can't believe the way they... Bom, irmãos, a gente pode ter uma noção do que é escutar a voz do bom pastor, né? A questão é, a primeira coisa que as ovelhas fizeram é o seguinte: quando o bom pastor chama, você pode perceber que as ovelhas, primeira coisa, levantaram as cabecinhas. Todo mundo comendo ali, mas as ovelhas já levantaram a cabeça, escutaram a voz. Elas não saíram correndo sem olhar, sem ver de fato quem é a pessoa que está chamando, para não ter confusão. Elas levantam a cabeça, no primeiro momento fica tudo parado. Eu falei, bom, não está obedecendo, né? Mas não, elas levantam a cabeça e ficam escutando. E o pastor de ovelhas continua chamando. Aí eles olham, percebem, é ele. Esse é o nosso pastor. E todos começam a ir em direção. Alguns vão mais rápidos em direção ao pastor. Outros percebem que, aquele está indo, eu vou também. E vão também, porque tem certeza que é o bom pastor. Irmãos, quantas vezes na nossa vida nós não estamos correndo atrás de qualquer voz? Eu estou inspirado naquele fulano e começa a correr atrás. Escuta qualquer voz e já sai correndo. A lição que a gente coloca aqui, para a gente conhecer o bom pastor, nós precisamos ser essa ovelha que escuta a sua voz, aprenda a escutar a voz, definir a voz do pastor e o seu comando. E aí, não sair correndo precipitado em qualquer voz. Tem gente que, Deus falou comigo, já sai correndo qualquer coisa. Não, olha, avalia, tem essa reflexão, depois vai em direção. Em João 10, versículo 27, diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, para sabermos realmente conhecer Jesus, precisamos ser essa ovelha que sabe ouvir a sua voz, definir a voz de Jesus. Então, quando nos tornamos realmente, nós obedecemos, ouvimos o seu comando. E o outro passo aqui que nós vimos, então, o quarto ponto, é decisão de seguir agora o bom pastor. Nós ouvimos e a gente viu que eles ouvem, depois seguem o bom pastor. Então o bom pastor vai à frente, né? Ele pega o alimento e vai à frente. Ou ele sempre vai à frente para levar para as pastagens, ele vai sempre à frente para levar para as águas tranquilas. Mas ele sempre vai a algum lugar, e as ovelhas, então, eles seguem a Jesus. Tem um vídeo também agora, bem curto, que eu fiz em Jericó, esse consegui pegar. São essas ovelhas que eu encontrei em Jericó, não deu tempo porque eles vieram muito de cima rápido, e foi bem curto esse vídeo. Esse vídeo eu consegui pegar quando estávamos parados em Jericó, e aí o pastor de ovelhas passa, um pessoal passa, e aí as ovelhas vêm seguindo tudo atrás, bem rápido, bem rápido. E aí no fim tem um filho, alguém, uma coisa assim, que também está sendo treinado para ser pastor, eu acho, que vem no final, ali no menino, né, cuidando das ovelhas também. E você percebe que eles estão segurando, todos estão segurando uma vara ali, né? E irmãos, é impressionante porque as ovelhas seguem o bom pastor. Se o bom pastor acelera os passos, eles aceleram. Nesse dia, essas ovelhas passaram rasgando mais rápido, assim, até assustei, falei, o que é isso? Aí saí correndo, desci lá embaixo, consegui pegar essas ovelhas lá embaixo, assim, e o pastor de ovelhas depois ali fez uma curva, e elas começaram a descer a ladeira abaixo, assim, aí eu não consegui mais achar, assim, não tive coragem de, com a minha câmera, de seguir atrás deles lá, né? Mas elas seguem, irmãos, no ritmo, na velocidade, no compasso do seu bom pastor, elas seguem. Se o bom pastor vai por ali, eles vão. E esse é o nosso problema, porque tem hora que a gente não quer seguir a Jesus. Jesus, não quero ir não. Jesus, né? Irmãos, mas ao seguir a Jesus, nós aprendemos várias coisas. Ao seguir a Jesus, algumas ovelhas ficam cansadas, alguns se machucam. E o bom mestre, para aquelas ovelhas que estão seguindo, ele vai lá, atende aquela ovelha que está ferida. A gente viu naquela história das 99 ovelhas e que uma ficou perdida e ele foi procurar aquela que estava perdida e traz em seus ombros, né? Nessa história nós vimos isso porque essa ovelha estava seguindo a Jesus, ele estava caminhando, ele se perdeu. E para quem segue a Jesus, mesmo que se perca, Jesus vai, acolhe.
Então, irmãos, quando nós seguimos a Jesus, nós experimentamos mais de Jesus. Aí, muitas vezes a gente reclama, Jesus, mas o Senhor não me cuida. Jesus, por que o Senhor deixa nesse lamaçal todo? Porque você abandonou, você não quis seguir Jesus. Porque quando nós seguimos a Jesus, nós enfrentamos os barrancos, nós enfrentamos as coisas, nós experimentamos o cuidado de Jesus. Às vezes o pastor de ovelhas, as ovelhas chegam ali no manancial de águas e algumas não conseguem beber aquela água. O pastor de ovelhas tem que colocar uma água numa garrafa e dar na boca das ovelhas. Ele faz isso, ele cuida como seus filhos mesmo. O pastor de ovelhas dá a sua vida, literalmente, a gente vê nas histórias como que o pastor de ovelhas dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, nós precisamos experimentar. Você quer experimentar mais de Deus? Segue Jesus, os passos de Jesus. E aí a gente vai aprender o sustento de Jesus, o amor de Jesus, o cuidado de Jesus, a suficiência de Jesus. E por último, uma decisão nossa é a decisão de confiar no bom pastor. Assim como o passo de seguir a Jesus é um passo de confiar. Agora, tem lugares que o próprio salmista diz, né? Ele continua lá o texto de Salmos 23, ele fala em se repousar em pastos verdejantes, leva-me para as águas tranquilas, e ele fala assim, em Salmos 23, versículo 4 agora, acho que é muito conhecido também, ele diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, no vale das sombras e da morte, não temerei perigo algum, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. Irmãos, aqui é o momento crucial para nós conhecermos o bom pastor, conhecermos a Jesus. É fácil dizer assim, eu sou ovelha, eu quero me tornar ovelha. Mas agora, quando tem que passar pelo vale da sombra e da morte, a gente não quer ser mais ovelha, porque é muito difícil passar. O vale da sombra da morte, provavelmente é esse que vai mostrar na foto. Provavelmente o salmista está dizendo do vale de Quadiquit, né? Quit, o nome do vale. Esse vale fica na região e que muitas vezes tem que passar por ele para procurar as águas tranquilas, para procurar as pastagens. E esse vale, vocês podem observar que tem um caminho ali que passa bem estreitinho. E nessa hora, o pastor vai à frente. O pastor vai à frente, as ovelhas obedecem. Elas vão um atrás do outro quietinho. E há um perigo também deles caírem para o penhasco ali, né? Logo em seguida. Então, irmãos, é nessa hora que as ovelhas aprendem o que é confiar no pastor. Conhecem verdadeiramente quem é o pastor. Muitas vezes, nós precisamos passar por esse vale da sombra da morte. E a gente não entende por quê. Mas, irmãos, nós passamos por esse vale da sombra da morte porque Deus, o próprio Senhor Jesus, o bom pastor, quer nos levar para as pastagens, para as águas tranquilas. E nós não entendemos isso. E a gente começa a reclamar dizendo assim, não, Deus, eu não quero passar. Por que eu tenho que passar pelo vale da sombra e da morte? Irmão, se você está passando por este vale, pode ter certeza que o bom pastor está ali do lado. E ele tem duas ferramentas ali, o cajado e a vara. O cajado é aquele cajado que tem tipo um guarda-chuva na ponta ali, né? Aqui ele serve para ele segurar as ovelhas pelo pescoço, na hora que eles estiverem caindo pelo penhasco ou estiverem em apuro, ele vai lá e segura. A vara serve para orientar, para disciplinar aquelas ovelhas que muitas vezes querem sair fora do caminho. E acontece muitas vezes isso, né? Quando a gente foi no Shalom, recentemente com um grupo do Karachi, e aí eu falei, vamos até em direção à represa, as águas tranquilas, né? Vocês lembram? Acho que o pessoal estava aí, o pessoal lembra, o Shin lembra. E aí, eu falei, gente, vamos atravessando, vamos descendo, mas era uma perambeira, desce, sobe, passa por um lamaçal, mas era o vale da sombra da morte, né? E nessa hora, o Wade, o Yuki, sai tudo na frente, não, o Shin, sai tudo na frente, não espera, vão passar, ele está nem aí, vai lá na frente, já sumiram, já são novos, né? Já foram para frente lá, correndo. Eu não tinha nessa hora o cajado para pegar pelo pescoço, né? Mas deixei, porque o lugar é mais tranquilo ali, então dá para deixar, né? Mas se fosse num penhasco, um perambeira desse, se um menino desse sair na frente, irmãos, era pela cinta mesmo, né?
chicote, meu, falou, volta aqui, meu filho, né? E no acampamento, sei lá, às vezes é assim, a gente tem que pegar uns meninos pelo pescoço, pela orelha e falar, meu filho, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas acontece ovelhas mais rebeldezinhas que quer furar a fila, se eu vou pela frente aqui, eu vou cortar o caminho. E acontece, mas o bom pastor conhece as ovelhas. Mas essas ovelhas que são pouco rebeldes, eles estão querendo enfrentar. E eles aprendem o cuidado do bom pastor. Eles aprendem o cuidado que é ter o pastor. Aquela vara não é para humilhar, não é para arregaçar a gente. Muitas vezes, Deus, mas por que o Senhor está dando essa varada? Mas Deus quer cuidar da gente, para que a gente continue sendo salvo. Essa experiência no Vale da Sombra da Morte é uma experiência fundamental para nós conhecermos o Criador, conhecermos a Jesus. E muitas vezes a gente chega nesse ponto e desiste da nossa vida. Por quê? É muito difícil. Mas Deus não nos leva propositalmente. Ele sabe que você é capaz de passar. Você um dia conheceu a Jesus e você se tornou ovelha. Ele sabe que você consegue passar. Que senão Jesus não levaria ele. Não é louco? Mas se levou para o Vale da Sombra da Morte, sabe que você vai ser capaz de passar. E Ele está ali com a sua vara e seu cajado para orientar em todo momento. E é nesse momento que nós aprendemos, aí nesse momento que nossos olhos abrem. E muitas vezes a gente fala, mas pastor, eu não tenho experiência com Jesus, Jesus não fala comigo. Poxa, várias pessoas têm uma experiência. Meu irmão, você não quer passar pelo Vale da Sombra da Morte. Não quer ter nenhuma experiência mais difícil, quer ter uma experiência no seu sofá, no seu computador, no ar-condicionado, um bem bom, tudo vai bem. Às vezes Jesus fala ali também, né? Mas, irmão, experimenta passar pelo Vale da Sombra da Morte, que vai ter uma experiência de conhecer, confiar, de estar entregando totalmente, porque aqui tem que confiar, né, no guia, tem que confiar naquele que é o bom pastor. Irmãos, concluindo então essa meditação de hoje, nós temos o bom pastor, nós somos as ovelhas que conhecem o bom pastor. Eu oro a Deus para que todos nós juntos, como ovelhas, possamos conhecer cada dia o nosso Criador, conhecer a cada momento quem é Jesus para nós, criar intimidade não só de ouvir, mas quando entendemos a suficiência de Cristo, os caminhos de Cristo, e quando passamos por esses vales de sombra da morte, possamos experimentar o seu grande amor, porque muitas vezes, ou sempre, Ele nos socorre, nesse momento Ele carrega em seus ombros, e nos leva. Meus irmãos, é só quem passa por essa experiência que experimenta Jesus carregar em seus ombros. E é tão gostoso sentir essa segurança de Jesus, o amor, o milagre de Jesus, quando a gente está achando que tudo está dando ruim, está acontecendo várias coisas, a gente vê a mão estendida de Jesus nos socorrendo. Ele conhece as ovelhas, e agora Ele nos convida para conhecer Ele também, porque a palavra de Deus diz, elas me conhecem. E Jesus quer preparar para os nossos dias. Nós estamos enfrentando esses dias, passando nesse mundo, vale de sombra da morte. E é nesse momento uma oportunidade ímpar de nós sermos verdadeiramente ovelhas, aprendermos quem é o bom pastor. É nesse momento que o Senhor nos convida. Se você está perdendo essa oportunidade, passando por esse momento, você está perdendo uma oportunidade incrível de passar pelo vale e conhecer mais do bom pastor. Que a gente não teme mal nenhum. Não importa o que pode acontecer conosco, nós não tememos, porque nós estamos com o nosso Criador, nós estamos com o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria deixar essa palavra, nós vamos meditar para os próximos domingos sobre isso. Na semana que vem nós vamos trabalhar, Jesus diz assim, eu sou a porta. E vai continuar nesse mesmo, a história do bom pastor com as ovelhas, no aprisco agora, e nós vamos meditar um pouco sobre isso. Mas eu convido, meditando sobre isso, se Jesus tem falado na sua vida, que ovelha que nós temos sido, e Jesus está convidando para você ser a ovelha que Jesus conhece, e você conhece Ele numa intimidade. Curva suas cabeças, feche seus olhos nesse momento, vamos orar, pedir ao Espírito Santo de Deus, para que ministre aos nossos corações, para que fale aos nossos corações, que nós possamos aprender. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, você estava murmurando, coloque diante do Senhor, Jesus, me dê forças nesse momento, Jesus, vem com tua vara e teu cajado nesse momento, Jesus, me ajuda a passar por esses vales. Coloque seu coração, os irmãos estão em casa também, têm ouvido, os convidados também que têm ouvido essa palavra, em João capítulo 10, Jesus está querendo dizer para você hoje, eu sou o bom pastor.
O cartão de visita para você e para mim hoje é dizendo: eu sou o bom pastor. Ele quer ser o nosso bom pastor. E Ele quer nos levar para os pastos verdejantes, nos levar para as águas tranquilas. Glória a Deus. Pai querido, nós queremos agradecer por essa palavra. Nós queremos agradecer, Jesus, porque o Senhor revelou desde o primeiro século e revela a nós hoje quem Tu és. E Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos espirituais para sermos verdadeiramente Suas ovelhas, para seguir os passos de Jesus, para ouvir a voz de Jesus, para ser quem Ele é. Oh Deus, nos ajuda a ser seguidor do bom pastor, a estar junto, mesmo passando por vales, estar junto, Senhor. Pai, ajuda toda a comunidade, como ovelha, Senhor, a seguir o bom pastor. Nós entregamos as nossas vidas. Eu entrego agora, Senhor, aqueles irmãos que têm passado por este vale de sombra da morte. Fortalece os corações, aqueles que estavam pensando em desistir, Senhor. Vem com o Teu cajado, vem com a Tua vara, meu Pai. Aqueles que estavam pensando em largar a mão, ser outra coisa. Deus, faz tornar ovelhas que confiam no bom pastor. Ajuda, Senhor, a estar no caminho. Ajuda a encontrar as águas tranquilas, os pastos verdejantes. Nós entregamos esta palavra, Senhor, agradecendo, porque Tu és fiel, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu volto com o pastor Kengo.